esteja recuperando a saúde daqueles que necessitam de recuperação, aqueles que estão necessitando, Pai, de cura emocional, psicológica. Agradecemos também pelas bênçãos alcançadas, como a do João, da sua visão, também da filha da irmã Nise, que voltou. Ela e seu marido voltaram, mas estão debilitados. O Senhor sabe quais são as dificuldades e necessidades de cada um, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. E por isso nós confiamos em Ti e sempre entregamos todas as coisas. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que habita em cada um de nós e queremos continuar vivendo nele, Pai. Que o Senhor nos encha cada dia do Teu Santo Espírito para que assim a Sua graça nos alcance. Muito obrigado por Jesus, Pai, e por nos trazer até essa sala, até esse encontro, de podermos, de matarmos saudades, e podermos orar uns pelos outros e conversar e colocar diante do Teu altar, Pai, todas as nossas limitações. Oramos agradecidos, Pai, por Jesus, agora e para todos sempre, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, irmão Bira. Hoje era o irmão, Imagina. hoje o irmão Avair traria a mensagem, mas ele está acompanhando a mãe dele, então ele ficou com receio de, Sim. durante a mensagem, precisar interromper a mensagem. E, Uhum. e aí eu estou preparando essa mensagem faz um bom tempo já, para trazer aqui para a congregação, e hoje temos alguns aqui da Zona Sul que vão escutar novamente, daqui a 2 domingos. Mas é uma mensagem que nós estamos estudando com o irmão Sérgio Feijó, Eclesiastes, e o livro de Eclesiastes ele nos possibilita a termos bastante reflexões sobre a vida aqui na Terra, debaixo do sol. E eu começo a mensagem de hoje lendo Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Permanece para sempre até Cristo voltar e Deus consumir com ela. E quando nós chegamos a uma certa altura da vida da gente, uma certa idade, onde já passamos por várias experiências, assim como Salomão chegou na velhice e começou a refletir, a gente começa a refletir na vida da gente também. E graças a Deus, 51 anos, fiz o curso com a esposa Princípios Básicos da Fé Cristã e me converti de verdade, de coração e verdade, em 2019. E essa mensagem que eu trago hoje, que é de Deus, por isso que eu coloquei lá o tema, mas não coloquei quem traria a mensagem, são passagens bíblicas sobre o coração que herdará o reino dos céus, Jesus falando. Eu vou fazer uma apresentação para vocês e vocês podem colocar o celular na horizontal, talvez fique mais fácil para ler as passagens, mas eu vou ler com calma aqui, fiquem tranquilos. É a parábola do semeador, Jesus falando de 4 tipos de corações. E estudamos várias vezes com o irmão Enio Latorre, ele gosta muito de citar isso, e essa passagem, essa parábola, e nós definimos, né, lendo a parábola, dois tipos de corações que estão fora do corpo de Cristo, 2 tipos de corações terreno, solo, que estão dentro do corpo de Cristo. Fora do corpo de Cristo, nós temos aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas elas não se convertem e nem se interessam pelo reino de Deus. Eu era assim até os 51 anos, até me converter. Estava no mundo, aproveitando as coisas do mundo, nem pensava em Deus, não pensava em vida eterna, não pensava em pós-morte. E assim são várias pessoas que a gente fala sobre o evangelho, prega o evangelho, e as pessoas não se interessam. Jesus falou isso, quando disse lá em Mateus capítulo 13, versículo 4. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. E aí ele explicou para os apóstolos o que significava essa passagem, né? Lá em Mateus capítulo 13, versículo 19, está a definição desse tipo de solo, desse tipo de coração, desse tipo de pessoas. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Esses não vêm para o reino dos céus. Esses não se batizam. Esses estão aí fora.
Temos muitos familiares nessa situação, filhos, e oramos para que um dia o Evangelho realmente ele toque no coração e tenha um coração que aceite o Evangelho de Deus. Só que se essas pessoas não aceitarem, lá em João capítulo 12, versículo 47 e 48, Jesus disse: se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo. Se Jesus não julga, muito menos nós. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Da mesma forma, nós pregamos o evangelho com o fim que essas pessoas conheçam e se convertam. Jesus falou: há um juízo para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Então, todos esses que, quando Cristo voltar, não se converterem a Cristo, não se batizarem, a própria palavra que Jesus pregou, e hoje os seus discípulos, e hoje nós que pregamos o Evangelho, essa palavra que vai julgar, não somos nós. Nossa missão é pregar o Evangelho. E se as pessoas não quiserem, paciência, oramos, mas não julgamos. O segundo tipo de solo, coração, que também está fora da igreja, são aquelas que ouvem a palavra de Deus, se batizam e depois abandonam o reino de Deus. Essa parte é muito triste. Mateus capítulo 13, versículos 5 e 6 nos diz: parte dela, do semeador, da semente, caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Era um solo pedregoso, não tinha profundidade, não tinha terra suficiente. E Jesus explicou em Mateus capítulo 13, versículos 20 e 21, o que significava esse tipo de coração. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Se batizam. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo no reino de Deus. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quantos de nós não conhecem irmãos que abandonaram o caminho? Irmãos parentes próximos que abandonaram o caminho, porque não tinham raiz, solo suficiente, não buscavam estudar a palavra, receberam o evangelho, a mensagem, se batizaram, aceitaram, mas esqueceram do principal, dar sequência, que é o estudo da palavra de Deus, a leitura diária, a meditação diária. Se isso não acontecer, vai acontecer o que está aqui, a apostasia, o abandono da fé. Por isso, da importância hoje dos irmãos sempre estarem à frente, lá quando trazem mensagens aos domingos no culto, exortar os irmãos a estudarem, a lerem a Bíblia, a meditarem, para que não abandonem o caminho. Porque é muito triste quando uma pessoa conhece a verdade, se batiza, recebe o Espírito Santo e abandona a salvação. O autor de Hebreus, capítulo 6, versículos 4 e 6, dá um alerta muito grave para essas pessoas nessas condições. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, foram batizados, reconheceram a verdade, receberam o evangelho, receberam o Espírito Santo, provaram o dom celestial, que é ter o Espírito Santo habitando no seu coração, tornaram-se participantes do Espírito Santo de Deus, experimentaram a boa vontade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. É impossível enquanto eles não se arrependam, pois todos esses que estão no mundo, é possível que voltem ao caminho, voltem ao corpo de Cristo, desde que se arrependam e saiam de uma vida de pecado. Enquanto estiverem em pecado deliberado lá no mundo, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Temos muitos irmãos nessa situação, temos familiares nessa situação, e oramos para que eles se arrependam e reconheçam a glória que é estar no reino de Deus, reconheçam a eternidade, a importância de uma vida após morte. Esses dois tipos de coração
dois tipos de solo, do semeador, são as pessoas que hoje não estão no corpo de Cristo, não estão frequentando a igreja, em comunhão com os irmãos, não estão sendo a igreja. Mas nós temos também dois tipos de coração dentro do corpo de Cristo, frequentando, congregando, participando dos dons de Deus na igreja de Deus. Temos o coração, aquele tipo de coração que ouve a palavra, se batizam, permanecem no caminho, permanecem no corpo, mas são infrutíferos, com um pé no reino de Deus e outro no mundo. O Enio fala muito, são os esquenta-bancos. Mateus capítulo 13, versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos, um solo entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Esses estão dentro do corpo de Cristo, infrutíferos. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, está lá, ouvindo a palavra, participando até de estudos, muitas vezes volta, aparece, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas, o sufocam, tornando-a infrutífera. Esses são os irmãos que estão mais preocupados com as coisas debaixo desse sol, como fala Eclesiastes, dessa terra, do que as coisas celestes, com as coisas da eternidade. São irmãos que não estão estudando como deveriam a palavra de Deus, não estão meditando como deveriam na palavra de Deus. Esses irmãos, eles têm duas possibilidades: se desviarem, cair da fé, sair do corpo de Cristo e se juntar àqueles lá que estão crucificando a Cristo, ou reconhecerem a sua condição e passarem a meditar na palavra do Senhor e tornarem-se frutíferos. João capítulo 7, versículo 19, nos diz que toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Então, há a possibilidade desse tipo de coração não herdar o reino dos céus. Há essa possibilidade. Quem está nessa condição tem que refletir, avaliar, conversar com o Pai e buscar ser realmente um discípulo de Cristo. Buscar estudar a palavra, meditar na palavra, buscar produzir frutos, esquecer as coisas que separam de Deus, esquecer as preocupações desta vida que nos afastam de Deus, esquecer os enganos das riquezas que nos sufocam. Esse tipo de coração, de irmãos que têm dentro do corpo de Cristo e que em toda a congregação tem, esse tipo de pessoas precisam ser exortadas a estar de corpo e alma no corpo de Cristo, não só corpo, mas o espírito também. Eu não vou citar aqui o nome, talvez o irmão está aqui, se ele depois quiser dar uma explicação melhor. Eu não conhecia esse tipo de definição e achei interessante quando ele me disse, conversando com ele, entre tantos assuntos, que eu não entendia por que pessoas estando no corpo de Cristo pareciam que as coisas entravam no ouvido e saíam no outro. Pela palavra, eu sei, pessoas que faltam sabedoria, conhecem o que tem que fazer, mas não agem de acordo com esse entendimento. A próprio Jesus falou, são pessoas que estão mais preocupadas com essa vida, com as riquezas, mas o irmão também trouxe uma definição, sim, Giovanni, se eu falar errado agora vai me corrigir depois. Tem pessoas que gostam de estar no corpo de Cristo, a participar das reuniões femininas, masculinas, etc., cultos, mas só como se fosse um entretenimento. Não com o propósito correto de adorar a Deus e ter comunhão com os irmãos. Não com o espírito da verdade. É como se estivesse num cinema com os amigos, ele está ali só de corpo, mas não está com o espírito de verdade. Aí eu parei e pensei, dá para definir realmente algumas pessoas que a gente vê assim, parece que está no mundo da lua, e parece que precisa ser achacoalhado com carinho, com amor, né? Olha, irmão, você está dentro do corpo de Cristo. A sua mente está lá fora, ainda um pé está lá fora. Entre os dois pés aqui dentro. Então, essa é uma preocupação muito forte que nós temos que ter dentro do corpo de Cristo. Exortar esses irmãos. Pois se não exortar, se eles não mudarem a atitude,
eles estão na iminência de abandonar o caminho. E todos que abandonaram o caminho estiveram nessa situação. Todos. Jesus falou em João capítulo 7, versículo 21. É um alerta para esse tipo de coração. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Isso é um alerta para mim. Eu não quero. Eu oro para não estar nessa condição. Suplico a Deus, imploro a Deus para não estar nessa condição. Suplico ao Pai que eu dê frutos, que eu seja uma pessoa frutífera, que Ele me ajude a não me encontrar nessa situação. Pois não basta chamar Senhor, Senhor. Eu tenho que cumprir a palavra do Pai. O quarto tipo de coração são aqueles que ouvem a palavra de Deus, buscam o crescimento espiritual dentro de Deus, buscam saber a vontade de Deus para obedecer. Não basta saber a vontade do Pai, como o grupo anterior, e não buscar obedecer. Esse tipo de coração, esse último coração, coração fértil, seguem lutando diariamente contra o pecado e reconhece a sua total dependência ao Senhor. Pecam, mas não de forma deliberada. Pecam por erros, mas reconhecem sua fraqueza e pedem perdão. Esses que realmente demonstram querer receber a coroa da vitória. Já ouvi pessoas dizendo: todo mundo peca, e também eu vou pecar também. Deus perdoa todo mundo, vai perdoar a mim. Esse é um pecado deliberado, sabendo que vai pecar na busca do perdão do Pai. O próprio Paulo falou isso lá em Romanos. A graça aumenta com o pecado, mas sabendo disso eu vou pecar? Não. Vou brigar diariamente para não pecar. E se eu errar, cometer um pecado, pedir perdão ao Pai, mas jamais posso ter em meu coração o pecar de forma deliberada. Então, a última semente, o último coração, é aquela que caiu em boa terra e deu boa colheita, a 100, a 60 e 30 por um. E Jesus explicou: esse coração é aquele que foi semeado em boa terra. Este é aquele que ouve a palavra, ele ouve, a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Como nós buscamos o conhecimento, Deus dá o conhecimento se orarmos, lendo a Bíblia, meditando no Senhor. E se pedimos sabedoria, que é agir de acordo com o entendimento, buscar obedecer à palavra de Deus, ele vai nos ajudar. Em Eclesiastes, é o final do livro, o irmão Sérgio começou ontem, vai ler todas as aulas sempre no final. Isso é muito importante, essa passagem. A demonstração da sabedoria de Salomão. Tomara que todos nós tenhamos esse entendimento. Quanto mais jovem, melhor, porque daí, quanto mais jovem tu tiver esse entendimento, menos tu vai sofrer em relação ao pecado. Irmãos, agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão de Salomão falando. Tema a Deus. Temer é respeito e obediência. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Isso é o essencial. Só dependemos da salvação eterna só disso. Temer a Deus e obedecer, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Irmãos, essa é a reflexão da palavra de Deus que eu compartilho com os irmãos. Geração vai, geração vem. A geração de meus avós já foram. Minha mãe e meus tios estão aí, a minha geração está aí, nossos filhos estão, mas irão e gerações novas virão. E nós temos que ter receber de coração a oportunidade que Deus nos dá de salvação. Vimos 4 tipos de coração. Vocês escolham qual o coração que vocês querem ser. Eu suplico ao Pai, eu quero ser o último coração. Eu quero render frutos. Eu quero ter temor a Deus. Eu quero obedecer ao Pai. Eu não quero ser uma pessoa que tem conhecimento da palavra, que busca o conhecimento, mas não pratico. Eu não estou mais preocupado com esta vida. Não estou mais preocupado com as coisas. Sei que tudo passará. Graças ao bom Pai, ele atuou na minha vida
do fim para o começo. Não conhecia a palavra, tive uma juventude, adolescência, um trabalho. Aos 23 anos, entrei na Polícia Militar, recebi uma excelente esposa, fiz uma carreira profissional, me aposentei aos 48 anos de idade, não conhecia a palavra, aos 51 anos conheci a palavra. E reconheci tudo aquilo que Deus me deu para trás, porque Ele sabia, eu não, que um dia eu conheceria a verdade. E agora, dos 51 até a volta de Cristo, até Ele me chamar, eu suplico a Ele que eu permaneça no caminho e suplico aos irmãos que me auxiliem nessa caminhada. Muitas vezes nós temos na vida motivos de desistência, desgosto, e ficamos tristes com irmãos e familiares que abandonam o caminho. Há pouco tempo falei com minha irmã, convida A e B para se interessar, mas Jesus falou, não, não aflijam o coração de vocês. Preguem a palavra, deixem que o coração dela, o Espírito Santo, a ação de Deus, haja. Não se entristeça. Não quer conhecer o Evangelho, não quer se batizar? Como dizia Jesus lá para os apóstolos, sacode os pés da sandália e parte para outra. Irmãos, está com vocês a palavra de Deus aí.